No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Lauro Eduardo Baca. O Baca, Lauro Eduardo, é homenagem aos seus avós, o quê? Sabe a origem do seu nome, não? Não. Por que Lauro, por que Eduardo? Não. O irmão... Lauro Miller, certo, né? Foi... Não, também não. O irmão acima de mim era Leonel Humberto. Leonel, nome do nosso avô paterno, Leone, né? Italiano. Sim, Leone. E Humberto, o nome do avô materno, pai da minha mãe, né? Então, esse meu irmão acima de mim ganhou essa, né? Agora, Lauro Eduardo, acho que foi um nome escolhido. Acharam bonito, botaram. O meu pai era para ser chamado de... não era para ser Lauro... e Lauro é o nome do meu pai, esqueci. O meu tio Evaldo era para ter outro nome, mas no caminho, o pai dele, meu avô, ao ir no caminho para a estrada, resolveu mudar de nome. Era outro nome, não me ocorre agora, mas aí voltou com o registro do nome de Evaldo. Né? Evaldo, né? Evaldo Baca. Era uma mistura de alemão com italiano. Casal de origem italiana, que é o meu bisavô, né? E que gerou junto com a Maria Zimmermann a minha avó Maria Baca. E a Maria casou com outro italiano, né? Que era o Leone Baca. Mas tem Zimmermann no meio aí também. Tem o Silvio Zimmermann, nosso querido Silvio Zimmermann, que gosta muito de genealogia, história, né? Assim, um cidadão que cultiva, né? Assim, ele é bastante culto e ele foi atrás da história toda e descobriu que temos um trisavô comum, que é o João Zimmermann. Aqueles alemães também, eles só se misturavam entre eles, né? Aí tinha 900 aqui em Blumenau, depois de 10 anos, quer dizer... Não casava com o caboclo, né? Aliás, eu tive a sorte de pegar esse restinho ainda de tradição bem germânica aqui em Blumenau. Apesar da cidade já ter passado pelo período de Getúlio e a pretensa nacionalização do Getúlio, com proibição de conversa em alemão e ensino tudo em português. Queimaram os livros dos alemães. E depois veio a Segunda Guerra também, mais uma, né? Mas mesmo assim, eu nasci em 51, então criança, com 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, ali onde eu me criei, no Garcia, na Rua Amazonas... Você falava alemão, né? Era só, né, era a minha mãe era chamada pelas vizinhas de Frau Baca, né? E as vizinhas eram Frau, era só... Frau. Fräulein, Frau. A esposa do dono da venda era o seu Germer e a Frau Germer, né? Na frente era o seu Wirth e a esposa a Frau Wirth, né? Wirth, pai do Bananeira, ele era o pai do nosso querido e conhecido Bananeira, né? Como é o Rui, como é o nome dele? Da 43, né? Rui Wirth, né? Da gráfica 43, né? Então eu peguei esse restinho ainda em que Blumenau, mesmo aqui no centro, mesmo nos bairros assim que não tinham uma forte tradição germânica, ainda as pessoas se tratavam bastante, e eu ouvia muito assim conversas em língua alemã aqui, né? Apesar da minha família ser, né, como eu disse, italiano, né? Italiano com alemã, depois a filha desses dois, também novamente italiano, com uma meia Alemanha, assim, a minha ancestralidade mais genética do que cultural foi italiana. Né? Culturalmente fui mais influenciado pela cultura germânica, né? Por esse fato de morar E a tua educação? A mãe era mais dura, mais germânica a educação, ou foi mais para o lado do italiano? Naquela época era tudo assim, né? Era quem não apanhou de colher de pau. Não, isso aí né? Havia essa dureza, né? Mas assim, a mãe teve uma educação boa, ela estudou, ela era de 1926, então estudou no Colégio Sagrada Família. O pai dela era o Humberto Sada, né? Que era uma espécie de tesoureiro da Estrada de Ferro de Santa Catarina, então ele pôde dar uma boa educação aos seus filhos, né? Então o André Sada é teu parente também, o seu André Sada era teu parente também. Ele é tio da minha mãe, então meu tio avô. Você vê, começa todo mundo que é meio parente. O Andrezinho, nosso querido Andrezinho, também é filho do André Sada, né? Por isso, quando eu vim para Blumenau, eu fazia crítica com um cara do PSD, os caras da UDN viravam a cara para mim. Que não sabia que era tio, era irmão, era primo, cunhado. No fim, lá todo mundo é parente, né? Como escreveu uma vez o César Zillig, se considerar que temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, né? 32 tetravós. Em questão de 32 gerações, não tem como ninguém ser parente.
Todo mundo. Chegamos a Adão e já Eva. Estão mulher, estão chegando que vem do Adão e Eva, do DNA, que a gente tem aquele DNA do princípio lá mesmo. Tranquilo, tranquilo. Vai misturando, mas vai ficando resquício, né? Uhum. Agora, vocês foram para a Amazônia, foram para Manaus, né? Isso. Que bonito aquele teatro lá, né? Foi muito bacana. Tivemos a sorte de chegar numa Manaus ainda não tão gigantesca como é agora. Uhum. Quando fomos morar lá, Manaus tinha 400 mil habitantes. 3 anos depois já tinha 600 mil habitantes. Já faz muitos e muitos anos que eu não vou lá, mas na última vez pousamos à noite e deu para ver assim do avião, a perder de vista no horizonte, o avião pousando, aquele mar de luzes de uma Manaus que se espalhou, que se, né? A gente tinha uma reserva chamada Reserva Duque, com o formato dessa mesa, quadrado, 10 quilômetros de lado, então era 10 por 10, 10 quilômetros, né? E aquilo era uma viagem para chegar lá, né? Seria como ir de hoje daqui até Apiúna, acima de Apiúna, e agora a cidade encostou. Ali, chegou lá. Não só encostou, como aconteceu uma pequena invasão. Acho que foi a questão da Zona Franca de Manaus que propiciou esse desenvolvimento, né? E como lá tem muito espaço e não tem essas limitações nossas como o Morro, né? A Blumenau que cresceu, né? Como dizia o nosso médico Newton Nasser, Blumenau é uma aranha, né? Cada vale é uma pata da aranha, por onde cada bairro é um vale, cada vale é uma pata da aranha, né, convergindo para o centro, né? Hoje já isso não é tão verdadeiro, porque antes tudo convergia para o centro. Agora já desenvolveu-se comércio, tudo. Os bairros são autônomos, são autônomos. Quem mora aqui no Garcia, no reino do Garcia, na altura do quartel do 23BI, tem tudo. Nem precisa ali. Mais vir para o centro. Tem tudo, tem farmácia, quando eu vim para Blumenau, você saía lá da Vila Itopava para vir pagar uma conta no Banco do Brasil. Exato, uma viagem de quantos? Pois 25, 30, às vezes, depende de onde ele vem, mais de 30 quilômetros. Aí lá da Vila Itopava para ir pagar a conta na Força e Luz, né? Pagar a conta de luz. A gente ia lá na Força e Luz pagar, né? É isso aí. O mundo evoluiu bastante. Hoje o pai faz o Pix. Faz o Pix. Mas agora vocês ficaram 3 anos lá, nos 3 anos já nasceram os 3 filhos lá? Não, sou a mais velha, né, que foi, digamos assim, gerada lá e nasceu aqui em Blumenau nas férias. Bom, porque a mãe deve ter vindo para quê? Não ia ter a criança lá, né? Ela tem que ser no Rio Amazonas, tem que fazer no Rio que nem índio. A segunda, a Maiuí, nasceu lá. Aí a gente fez questão de trazer uma lembrança viva de Manaus. Então, Manauara. Adiamos o nosso retorno por umas 2, 3 semanas, senão a Edla teria que vir 2 meses antes, né? Porque não teria problema, mas resolvemos ter a Maiuí lá, está registrada, nascida em Manaus, né? E viemos de muda com a segunda, com apenas 7, 8 dias de vida. Né? Nossa, naquele tempo que os aviões faziam um monte de escalas, né? Foi Belém, Brasília, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Aí desembarcamos ainda em Florianópolis, né? Mas... Então aí, né? Agora vocês botaram nome de índio no Chile, né? Botaram o nome brasileiro e o nome de índio. Palavras indígenas que a gente adotou como nome. Mas significam. Tomamos o cuidado de para não sofrer bullying colocar, na escola. Para colocar um segundo nome bem comum, né? Então ficou Iumaan Carolina, Maiuí, muito conhecida, Maiuí Cristina e Ayanari Felipe. Então em família, com os principais amigos, né? É um nome indígena. A Maiuí é Maiuí para todo mundo, ela nem precisa usar o segundo nome, né? A mais velha já prefere dizer Carolina e o mais novo também. É mais assim, não pelo bullying, mas às vezes tem que soletrar, né? Como é que é, né? Um nome estranho. Né? Então ele já diz, Felipe, pronto. E o que significa o nome deles? Iumaan quer dizer enxergando-se, vendo-se, vidente, né? Maiuí quer dizer andorinha, né? E a Ayanari significa uma espécie de palmeira de beira de rio, ou pode ser caranguejo também, né? Uma espécie de um caranguejo de água doce. Vocês fizeram contar porque o japonês, o que eles fazem? Eles botam o nome de brasileiro, depois o nome japonês que eles usam em casa e o sobrenome. Né? Eu tinha um colega lá em Curitiba que o nome dele era Getúlio Sadamo Koga. Olha só. Getúlio era para a sociedade, para nós. Acho legal, né? Não foi uma alternativa. Isso o alemão. O alemão tem esse defeito. O alemão tem aqui gente que é tataraneto de alemão. Como é teu nome? Gudrun. Gudrun, né? Aliás, falar em nome difícil em alemão, eu participo, eu e a Edla participamos do IHB, do Instituto Histórico de Blumenau,
E até foi dada a sugestão lá no EHB, quem sabe se nessa Oktoberfest não deu, né? Mal e mal deu para fazer o Fritz Doutor aqui. Mas sugeriu um concurso de quem consegue pronunciar, né? Então, por exemplo, acessar aqui esse pavilhão, muitos passaram pela rua Heinrich Roseng, né? Mas não fala o nome, apenas projeta e desafia quem consegue pronunciar, né? Mas nem o pessoal do Manaus mesmo consegue. Ah, nem os aqui. E muitos da imprensa, impressionante. Né? Rodovia Antônio Heil, né? Sim. E eu acho que o profissional da imprensa devia procurar assim, né? Já que viu a cidade alemão, né? E a pronúncia alemã é simples. Você que fala alemão fluentemente. Mas teve um locutor que veio aqui uma vez, no rádio anterior, disse... No Cine Bush. Bush. No Cine Bush ele tinha conhecimento de inglês, né? E as regras são extremamente simples. E o pessoal fala, lá no Biergarten, não é Biergarten, é Biergarten. O alemão é com T, mas o inglês é com D, né? O inglês é mais forte aqui, né? Exato. E eu fico louco que esse aqui é o Hotel Himmelblau. Hotel Himmelblau, eles falam aqui Hotel Immenblau. Immenblau. E Imen em alemão é igual ao português, é Imen mesmo. Exatamente. Né? Não é um azul celeste, é um Himmelblau, azul cabaço. É azul cabaço. Himmelblau é azul do céu. Azul celeste. Azul celeste, azul do céu. Azul celeste. Que é a cor da bandeira da Argentina, né? Tem azul celeste, a bandeira argentina. Azul mais clarinho, assim, né? A cor da bandeira da Argentina é Himmelblau. Agora, você gostou de morar na Amazônia? Adorei. Adorou? Primeiro como aluno, segundo como professor, que eu comecei a também lecionar na Universidade do Amazonas, dava aula de princípios básicos de ecologia para a Faculdade de Medicina e outros cursos que, por lei, precisariam ter algumas noções de meio ambiente. E cada semestre tinham saídas a campo, então eu fazia uma saída terrestre até aquela reserva Duque que eu falei, né, com esse formato quadrado dessa mesa, e uma saída fluvial, né? Aí o nosso campo de estudos, a nossa área de estudos de campo era o Rio Solimões e o famoso Encontro das Águas. Por que o Encontro das Águas? Água do Rio Negro com... O barco parava ali no meio, no Encontro das Águas, amarra um balde e joga no lado do Rio Solimões, coleta aquela água. Joga outro balde no lado do Rio Negro e coleta aquela água. Aí mede-se o pH de uma água e o pH de outra água, a condutividade elétrica de uma água, a condutividade de outra, né? Então o Rio Negro... e também a transparência. A medida de transparência é uma coisa extremamente simples. Um disco de metal, pintado, riscado em 4 partes, 2 partes opostas pintadas de branco e as outras 2 partes opostas pintadas de preto, e vai se mergulhando na água até ele desaparecer. Quando ele desaparece, puxa de volta até reaparecer. Nesse ponto, marca-se, né, a profundidade que ele entrou na água. Uma tecnologia extremamente simples, mas que permite deduzir um monte de informações a respeito daquela água. Então a transparência do Rio Negro era de tipo 2,5 metros, dava para ver o disco, e o Rio Solimões, em questão de 50, 60, raras vezes 60, que eu me lembro foi 69 centímetros, ele já desaparecia. Cor barrenta, vindo lá dos Andes, né? Uma erosão natural, não é? Essa não é provocada pelo... Então era muito gostoso. Viajamos numa certa ocasião, fomos de avião até Cuiabá, e de Cuiabá a Manaus por terra, em 5, 6, 7 dias, não sei. E nem tinha estrada muito direita, né? Não. Cuiabá, Porto Velho era só estrada de terra. Foram 1.400 e poucos quilômetros de estrada de chão. De jipe. Mas já tinha, aquela velha picape, né? A picape. E o professor, um alemão, Wolfgang Jung, o nome alemão aí, né? Ele era extremamente assim, simples, democrático, né? Ele não tinha aquela pose, eu sou um professor, né? Vou aqui. Não, como éramos em 3 alunos, mais o professor e mais o motorista, nós revezávamos quem ia lá atrás em cima dos caixotes, debaixo da tolda. E o professor participava do revezamento. Então, a cada parada, ou a cada tantas horas, um ia lá para trás. Segunda classe. Debaixo da lona preta, lona de caminhão, né? E essas picapes, né? Em cima daquelas caixas, em cada água, a cada ponta, se parava, se coletava aquela água, se mediam os parâmetros básicos, parecidos com esses lá. Mas ia com todo o conforto ali em cima da caixa. Agora, encontrei esse professor de novo, nós fomos a Mariana ver o problema do desastre lá de Mariana. E estava lá. E nos encontramos lá e
percorremos aquela região lá, Bento Rodrigues, e, enfim, aquela área toda afetada. Aí conversa vai, conversa vem, fizemos um encontro de turma lá, né, no mestrado. E ele contou, olha, todos aqueles ribeirões que nós pegamos em estado ainda puro, acabou. Acabou, né? Não é que secou a água, mas é outra água, é uma água poluída, é uma água contaminada com agrotóxico, mercúrio. Assim, impressionante, pimpão, a velocidade. Então nós ainda podemos pegar um restinho de Amazônia mesmo, ainda com bastante floresta, né? Não fazer novamente pausa para não dar comercial, até passamos do ponto aqui dos 12 minutos do nosso bloco, mas na forma cortamos depois do último. Aos nossos comerciais, por favor, já a gente volta para tomar mais um gole do nosso vinho da rede, esse vinho de Portugal que eu pego aqui na Quinta Portuguesa, do nosso amigo Anselmo Souza. Ai, do Anselmo. Do Anselmo. Aos comerciais.